Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Dragon Ball Super, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Hacking Pride. Links na descrição do vídeo. A convergência de um poder. Capítulo 5. Kari estava preocupado. Sim, alguns poderiam dizer que essa era sua emoção padrão por todas as métricas, mas ela estava consideravelmente mais preocupada do que o habitual. E isso foi definitivamente um motivo de preocupação. Sua amiga mais querida, pode-se dizer que até uma irmã em tudo menos no sangue, estava mastigando agitadamente sua carne de dinossauro habitual, sem se importar com a bagunça que ela estava fazendo. Agora, este fato por si só não era motivo de alarme, se é que era bem padrão. O problema veio depois de sua refeição, onde ela normalmente forçava um de seus muitos subordinados a lutar contra ela, geralmente nocauteando vários sem machucá-los demais para um treino antes de rastejar de volta ao seu trono. Satisfeito. Então foi uma grande surpresa para qualquer um que conhecia a mulher e seu desejo de batalha desenfreado que ela não tinha feito nada além de cozinhar em seu trono, alternando entre olhar para nada em particular ou parecer contemplativa. Então, a coisa mais estranha aconteceu. Kari se lembrava tão nitidamente que podia imaginar facilmente o choque e o desânimo que coloriam não apenas sua expressão, mas as expressões também dominavam toda a gangue de sua melhor amiga. Seus gritos e gritos ecoando em seu esconderijo. Não foi até que ela disse a todos para enfiar seus rostos nas virilhas um do outro que a turma se acalmou, assegurado no fato de que Caulifla ainda era Caulifla. Mas Kali não estava tão convencido. No entanto, ela se forçou a deixar de lado suas suspeitas e simplesmente esperou por ela de volta ao esconderijo, paciente, assumindo que ela foi torcer alguns braços, ameaçar alguns moradores, bater de frente com as autoridades e encerrar o dia. Mais um dia normal. Exceto, tornou-se óbvio para ela que este não era um dia normal. Não só Caulifla agiu estranho pela manhã, a mulher nem voltou até tarde da noite, com arranhões e hematomas assustadoramente reminiscentes daquela vez em que ela saiu para antagonizar seu irmão novamente. Lábios pintados formaram uma carranca com a memória. Agora que ela pensou sobre isso, não foi exatamente nesse ponto que sua preciosa amiga começou a agir de forma estranha? Não era verdade que ali o Caulifla daquela manhã era diferente do Caulifla que voltou? A mulher geralmente barulhenta não falou muito sobre esse incidente, nem muito dos membros da gangue, embora deva ser notado que Kali realmente não teve coragem de perguntar diretamente a eles. Para qualquer um além de Caulifla, ela sempre conseguia se tornar uma bagunça gaguejante, embora os outros membros da gangue não a provocassem muito com isso. Eles eram um grupo disfuncional, mas ela não trocaria isso por nada. Por isso Kali estava tão nervoso. Qualquer coisa que pudesse atrapalhar esse grupo sempre a deixava nervosa, e era por isso que Kari estava vagando pelo céu exuberante, mantendo seu ki cuidadosamente mantido para que ela pudesse seguir a rota de sua amiga para onde quer que ela estivesse indo. Outro dia havia se passado, e Caulifla voou para lugares desconhecidos mais uma vez, mas desta vez, Kari notou em qual direção ela estava indo. Enquanto a viciada em luta limítrofe poderia ser uma líder decente quando quisesse, ela não era nada além de direta. Então Kari não teve problemas em determinar que o Sayajin estaria indo em direção ao seu destino sem qualquer sugestão de sutileza. Ela considerou isso positivo. A deriva pelo céu também a deixou nervosa. Assim como contato físico, contato verbal e contato visual. E animais também, agora que ela pensava nisso. E pessoas que ela não conhecia. E a maioria das pessoas que ela conhecia. Ignorando o pensamento, Kari sentiu o ki de sua amiga mais próxima à frente, faiscando rugindo energicamente como sempre, embora parecesse mais vivo do que há algum tempo. Claro, a jovem sentiu suas preocupações aumentarem um pouco novamente, embora ela se arrastasse. Logo depois ela percebeu para onde estava indo, e estreitou os olhos um pouco em suspeita. Caulifla e seu irmão não tinham o melhor relacionamento. Isso tinha sido uma coisa óbvia para descobrir em todas as vezes que ela ordenou que seus subordinados o irritassem. Embora porque, Kali não sabia exatamente. Alguma coisa mudou? Isso era algo que ela estava prestes a descobrir enquanto se aproximava da casa distante à frente, seu decoro colorido se destacando um pouco mesmo entre a fauna colorida ao redor. Curiosamente, havia uma figura familiar parada do lado de fora da casa com as mãos nos quadris, carrancuda. Anne-san!
Ela a encontrou pelo menos, embora ela não estivesse sozinha. Ela estava de fato franzindo a testa para os 3 homens que estavam amontoados perto da vegetação rasteira da floresta. Kali podia reconhecer pelo menos um deles. Ela viu o irmão mais velho de Caulifla pelo menos uma vez, mas as outras duas eram um mistério. Ela se contorceu nervosamente apenas olhando para os novos rostos. Novos rostos nunca eram bons. Sempre. Apertando os olhos, ela poderia dizer que um dos 2 homens misteriosos era um Saiyan, visto que ele tinha cabelos escuros espetados e a tradicional armadura da força de defesa salada, embora ele fosse um pouco magro. Não havia nada familiar nele além dos ocasionais olhares nervosos que eram enviados para Caulifla que ela pudesse pelo menos entender, embora ela ainda não gostasse dele. Inevitavelmente, isso deixou a outra metade do grupo do Homem Misterioso, que estava atualmente juntando as mãos, reunindo Ki para criar a bola contida em suas palmas. Ele estava ouvindo o irmão mais velho de Caulifla com resmungos e grunhidos enquanto balançava a cabeça, o cabelo loiro desgrenhado imitando o menor dos movimentos. Obviamente cabelo falso, é claro, já que ela sabia que não havia Saiyan que pudesse ter esse tipo de cabelo, a menos que fosse tingido. Então era muito provável que ele fosse um punk como muitos dos membros de sua gangue, embora nem eles fizessem algo tão bobo. As estranhas marcas parecidas com bigodes eram apenas outro nível, e Kari estremeceu ao pensar em que tipo de pessoa se desfiguraria tão voluntariamente apenas para criar tal aparência. Apenas um Saiyan verdadeiramente bárbaro faria isso, e tal indivíduo estava rondando Caulifla. Caulifla estava em perigo. "O que você está fazendo aqui, Kali?" Kali gritou e conseguiu pular, não, voar mais alto no ar em puro choque, girando para encontrar o olhar confuso da mulher em questão. Suas mãos diretamente em seus quadris. A Annie-san. Tudo em um momento, suas preocupações se esvaíram. Nenhum mal lhe aconteceria enquanto esta mulher estivesse com ela. Quem é ela, Caulifla? Uma amiga? Seu olhar intenso tem feito buracos atrás da minha cabeça já faz um tempo, sabe? O fato de que uma voz desconhecida soou perto dela era enervante o suficiente, o fato de que estava endereçada a ela ainda mais, e a ideia de que estava literalmente bem atrás dela fez seu mundo girar em um eixo. Quando seus olhos inevitavelmente encontraram a fonte da voz, ela travou com o sorriso amigável do delinquente final que ela suspeitava segundos antes. Ei! Meu nome é Ku. Kali não ouviu mais, já que seus olhos já tinham começado a girar com a proximidade assim como sua cabeça. Na verdade, tudo parecia ter girado em torno dela, uma ideia que a desconcertava, embora ela pudesse entender a sensação de cair por qualquer motivo. Ei! Agora veja o que você fez! Como diabos você vai me recompensar por machucar meu precioso protegido, Erin? Naruto não tinha mais certeza do que estava acontecendo. Quando ele acordou ontem, ele imaginou que continuaria a aprender mais sobre as nuances do mais novo influxo de poderes introduzidos em seu corpo e tenha um dia tranquilo fora do acidente ocasional. Então Caulifla apareceu, com as mãos nos quadris, declarando que queria uma revanche, apesar do fato de que ela claramente não havia se recuperado completamente depois da luta do outro dia. Que tipo de idiota voltou para o cara que chutou seu traseiro enquanto ainda carregava as feridas de seu chute anterior? Então Naruto fez uma pausa, lembrando que ele sempre faria isso quando era mais jovem. Ele prontamente permitiu que ela ficasse nas proximidades, mas a avisou que ele estava treinando, então ele não poderia satisfazer o maníaco da batalha até que ele terminasse. A mulher Saiyajin levou uma hora inteira antes que ela começasse a desmontar suas tentativas de coletar Ki, para grande desgosto de seu irmão. Sempre foi assim. O que você é? Algum tipo de maricas. Você tem que colocar mais força no impulso da mão. Faça-os sentir como se você estivesse tentando incinerar suas entranhas. Essas interrupções finalmente o fizeram estalar perto do final de seu ciclo de treinamento, apenas o suficiente para ele juntar seu conhecimento acumulado de como explodir pessoas em uso e levantar a mão para fazer exatamente isso com a Ravenete, que se recusou a parar de criticar sua forma explosiva. Tudo que saiu da palma de sua mão foi a pequena bola de Ki que já estava em agonia assim que saiu de sua mão, fazendo uma pequena cratera assim que atingiu a terra que uma gota de chuva provavelmente poderia preenchê-la. Por si próprio. Caulifla soltou uma gargalhada, agarrando-se ao corpo enquanto caía. Renzo teve a decência de disfarçar sua gargalhada abrupta em tosse. Até mesmo Kiabe riu, e ele ainda estava tentando evitar a atenção da mulher Saiyajin disciplinada o tempo todo que ela estava aqui.
Tudo enquanto Naruto olhava para sua palma desamparadamente, sentindo como se ela o tivesse traído de alguma forma, apesar de quão claramente sem sentido era. Sentimentos importavam, caramba. Ainda se recuperando do tombo no chão gramado, Caulifla jurou que voltaria no dia seguinte, embora ninguém conseguisse entender exatamente por quê. De acordo com o macho mais velho do grupo, Caulifla fez o que Caulifla fez, que se dane o bom senso geral ou a lógica. Fiel a essa afirmação, Caulifla voltou a aparecer no dia seguinte, insistindo em ter aquela luta, insinuando que estava apenas com medo de que ela vencesse na próxima luta. Infantil na opinião de Naruto. Renzo teve que ficar entre os dois enquanto eles moíam suas cabeças um contra o outro, faíscas voando enquanto os ânimos se inflamavam. Caulifla foi prontamente banido do lado deles da clareira até que seu treinamento improvisado fosse concluído. A menos que ela aprendesse a ser um Saiyajin decente, ela teria que ser tratada como a pirralha que ela era, ele alegou. Então Caulifla cozinhava em um lado da clareira enquanto dois dos três homens tentavam não ser fritos enquanto Naruto incendiava experimentalmente as coisas com pequenas explosões de ki. Então o amigo de Caulifla apareceu e desmaiou logo em seguida, levando a situação atual. Lembrando de um certo amigo tímido dele no processo. Ei! Como diabos eu deveria saber que ela iria desmaiar assim que eu a cumprimentasse? É sobre o princípio da maldita coisa. O princípio. Você a deixou inconsciente, então isso significa que você deveria fazer algo em recompensa, é natural, certo? O quê? Como isso é natural ou justo? Ao lado dos dois jovens adultos discutindo, Renzo arrastou os pés e se inclinou sobre a mulher inconsciente logo atrás de sua irmã, inclinando a cabeça enquanto lembrava seu rosto familiar em seus bancos de memória. Seu cabelo cor de ébano preso em um rabo de cavalo alto, aquela longa franja sobre o lado esquerdo do rosto, aquela camisa vermelha expondo sua barriga, sua saia vermelha e aquelas botas douradas. Assim. Seu amigo, Imoto. Voltando-se para ele, olhos escuros encapuzados, seu único membro da família estava abertamente carrancudo para ele. O quê? Quer falar comigo agora? Ah, ela ainda estava magoada com o fato de ter sido rejeitada como uma criança mais cedo naquele dia, HM? Ela também provavelmente ainda estava hesitante em lidar com um homem depois de tudo o que aconteceu. Não seja infantil, vamos lá. Caulifla, apesar de toda a sua fanfarronice, continuava agachada na frente da mulher de vermelho, dando a impressão de que ela era uma espécie de mãe protegendo seu filhote. Ela pode ser. Ela definitivamente é. Naruto secamente colocou sua opinião sobre a mesa, não afetado pelo olhar fulminante enviado pelos dois irmãos. Ah, vamos lá, é óbvio. Não é mesmo, Kiabe? Por favor, não me arraste para isso. Para grande desgosto de Kiabe, sua contribuição relativamente pequena na conversa foi notada pela única pessoa que ele realmente não queria notar. Olhos afiados, como os de um bandido, foram atraídos para ele, uma sobrancelha solitária erguendo-se sobre a testa do dono em curiosidade. Kiabe? Isso soa meio familiar. O soldado magrelo ficou rígido, como um pequeno animal ficaria na presença de um predador, esperando além da esperança que sua atenção fosse desviada para outro lugar. Infelizmente, ele esqueceu de quem estava ao lado. Ele não estava falando sobre o loiro desta vez. Você realmente não sabe quem ele é? Eu entendo que você não tem muitas células cerebrais de sobra, mas vamos lá. Prefiro ser um idiota do que ser um idiota, sua irmã retrucou, cruzando os braços. Além disso, eu realmente não o conheço. Que tal você refrescar minha memória ao invés de ser um espertinho, HM? Naruto instalou sua atenção entre os dois, sem saber se eles estavam genuinamente insultando um ao outro ou estavam apenas brincando. Impossível dizer que ele decidiu, já que ele nunca soaria tão hostil contra as pessoas que ele gostava. Espere. Merda. Ele fazia isso o tempo todo. Porra! Ignorando a cabeça balançando violentamente de Kiabe, Renzo sacudiu sua grande cabeça em sua direção geral. Esse é o cara que estava comigo quando você teve a brilhante ideia de soltar fogos de artifício sobre minha casa. Caulifla fez uma pausa, vasculhou seus bancos de memória e então gargalhou alto. Espere, era ele. Eu podia jurar que era apenas um vagabundo aleatório procurando por uma contusão. Ele continuou falando sobre proteger as pessoas e todo aquele jazz, como algum tipo de soldado ou algo assim. Realmente não prestei atenção depois que eu o joguei na montanha que você costumava ter. Costumava ter. Renzo suspirou humildemente, sentindo falta daquela montanha.
Seu parente de sangue sempre conseguia quebrar as coisas que ele gostava. Enquanto isso, Kiabe estava se afastando do olhar inquisidor de Caulifla, inspecionando minuciosamente. Poderia jurar que você tinha mais carne naqueles ossos. Como você é um para falar? Naruto se inclinou sobre a mulher inconsciente deixada casualmente no chão, imaginando o que deveria ser feito com ela. Apenas deixá-la lá? Isso foi um desafio que eu ouvi, previsivelmente. O saia mais selvagem do grupo não resistiu à isca. Por que eu poderia jurar que ouvi um desafio, e ficaria muito desapontado se isso não fosse um desafio? Apenas o suficiente para que eu provavelmente começasse sem perguntar de fato. Maníaco de batalha que ele era. Lembrou-o de Kiba, embora ele fosse literalmente um vira-lata, então ele conseguiu um passe nos livros do Shinobi. Você é obcecado por lutar, não é? Como eu te disse nas últimas 12 vezes que você perguntou, estou ocupado. Eu não tenho tempo para lutar com você agora, Datebayo. Caulifla bateu o pé com tanta força que fez a floresta tremer por um segundo, apontando um dedo para ele. Você só está com medo que eu vou chutar sua bunda desta vez. Você já tentou essa provocação. Ela congelou, de repente incerta. Eu insinuei que você tem uma queda pelo meu irmão. Hanzo engasgou com o ar quando Naruto assentiu. Isso também. Que tal que você não tem bolas? Que você tem medo de perder para uma garota? Sim. Que você é um daqueles canalhas que agem que depois de ganhar uma vez que você pode dominar todo mundo depois, ela realmente conheceu alguém assim antes também. Sim, sim, e sim. Você já tentou de tudo, agora deixe-me treinar antes de conhecer um cara que poderia chutar meu traseiro no futuro. Seria meio estúpido perder porque eu não posso lançar uma explosão de que o Shinobi estava exasperado, não havia dúvidas sobre esse fato. No entanto, parecia que a mulher indisciplinada não conhecia decoro ou contenção. Abrindo a boca para protestar novamente, a resposta morreu em sua garganta quando um gemido surgiu atrás dela. Longos espinhos de ébano balançaram com seus movimentos súbitos enquanto ela embalava a cabeça de Kali enquanto ela acordava, os olhos trêmulos. Kali! Espere um segundo. Você bateu a cabeça com força, sabe? Observando a cena com algo que se aproximava de um grande interesse, Naruto se inclinou um pouco na direção de Hanzo para murmurar baixinho. Quem poderia imaginar que ela poderia ser paciente com alguém? Errama Ji-chan. Hanzo não se preocupou em reagir ao jovem, ele tinha mais ou menos desistido de fazer o alien loiro acertar seu nome e focou tudo na ideia estrangeira de que sua irmã poderia realmente murmurar palavras de encorajamento dirigidas a alguém mais fraco que ela. Ele nunca pensou que algo assim fosse possível para alguém tão violento. Com os olhos turvos, a mulher que Naruto conseguiu ouvir se chamava Kali piscou para Caulifla por um momento antes de inspecionar seus arredores, inevitavelmente pousando sua atenção diretamente no grupo de homens parados a poucos metros dela. Ela expirou e tentou se fazer o menor possível formando uma bola apertada e se escondendo atrás das calças roxas largas do Saiyajin prodígio. Ah, Anne-san! Ei, não se preocupe, eu sei. Caulifla sorriu largamente para seu autoproclamado protegido, inexplicavelmente satisfeita por motivos que ninguém ali poderia imaginar. Você veio aqui para desafiar aquele bastardo também, certo? Kari levantou a cabeça, o queixo caindo para expressar o quão completamente fora da realidade sua amiga íntima estava. Não, isso não é. Em vez de ouvir, grande chance disso ela supôs. A talentosa líder da gangue Saiyan apertou as mãos com força, seus olhos escuros brilhando de orgulho. Eu sabia que você entenderia minha situação, Kali. Nenhum dos meus lacaios tem coragem de me desafiar a melhorar, eu sempre tive que começar a luta. É chato sem um desafio, sabe? E agora que eu descobri que há alguém tão forte apenas rondando a casa de Nissan, você sabe o que eu tenho que fazer, não é? Agarrando seus braços esbeltos, Caulifla levantou Kali sobre seus pés, acariciando-a amigavelmente enquanto o receptor olhava para ela com olhos parecidos com os que os pequenos animais têm quando olham para os predadores. Isso mesmo, Kali. Aqui e hoje, eu vou provar que ainda sou foda e chutar a bunda desse cara. Ela disse isso enquanto detestavelmente apertava o dedo na direção do loiro que estava assistindo a cena sem graça. Kari sentiu seus ombros afrouxarem em resposta, ao mesmo tempo não surpresa e chocada se isso fizesse sentido. Eu vejo. E é por isso que você é meu protegido. Caulifla cantou alto,
girando na ponta dos pés para sorrir ferozmente para a variedade de machos que os observavam, concentrando-se naquele que parecia quase imperturbável com sua performance. Então você vai ser uma vadia e se recusar a lutar comigo de novo. Inevitavelmente, Naruto sentiu todos os olhos deslizarem para ele, curiosos sobre como ele iria responder. Muito ruim para eles que ele tenha lidado com algo pior do que a pressão dos colegas. Não, eu estou bem. O Shinobi não tinha certeza de como as pessoas conseguiam escorregar em terra firme enquanto não estavam se movendo, mas ao redor dele todos conseguiam, excluindo a mais nova adição de Kali que estava simplesmente suando na cena ao seu redor. Ficando de pé, Caulifla ficou boquiaberta para ele. Vê, você não pode simplesmente dizer não depois que eu abri meu coração para todos. Isso é foda. Eu não me importo, foi a resposta que ela recebeu, para sua frustração. Estou ocupado. Vou pensar sobre isso depois de descobrir como explodir as pessoas corretamente. Mais uma vez, Caulifla fez uma careta, pelo menos era isso que ela pretendia fazer, parecia mais um beicinho em sua resposta, sem vontade de forçá-lo ativamente a lutar devido a um vago senso de justiça, mas sem vontade de desistir. Naruto desejou que ele pudesse encontrar uma maneira de distrair a garota com sua mente de uma faixa para que ele pudesse se concentrar livremente. Ele pensou sobre isso por 2 segundos e estalou os dedos. Tudo bem, que tal fazermos um acordo? Renzo e Kiabe trocaram olhares, expressando um olhar aguçado e um olhar cauteloso, respectivamente, embora Caulifla estivesse alheia a isso ao ver estrelas. Você finalmente mudou de ideia. O Shinobi sorriu. Agora espere, você quer bater em pessoas mais fortes do que você, certo? É por isso que você quer bater em mim? É claro, batendo o punho na palma da mão, o eco retumbante e a torção ansiosa de seus lábios não permitiram confusão sobre suas intenções agressivas. Seria impossível adivinhar o que ela queria. Então antes que você tenha que me vencer. Naruto manuseou Kiabe casualmente, muito casualmente, por cima do ombro, jogando-o sob o ônibus retórico por causa de sua sanidade. Você deveria vencê-lo primeiro. Deixando de lado todo o desastre, Renzo decidiu que seu velho amigo não poderia parecer mais horrorizado. Ele duvidava que certos caçadores de recompensas infames pudessem gerar tal rosto. Oh, que... Caulifla obviamente concordava com esse sentimento, embora estivesse decididamente mais irritada do que perturbada. Por que eu deveria lutar com um cara magricela como ele? Bem, suas dúvidas tinham algum mérito. Kiabe realmente não parecia muito. Porque apesar de sua aparência, eu aposto que ele é realmente mais forte do que você, Datebayo. Olhos escuros se estreitaram perigosamente com a comparação, eriçados com o que ela percebeu ser um insulto, pois de que outra maneira ela poderia interpretar as palavras dele? Mas então, como uma tempestade que se materializou apenas para desaparecer em um agradável dia ensolarado, ela sorriu. Tudo bem, eu vou lutar com ele. Mas depois que eu derrotar o Capitão Magrelo lá e provar que você está errado, então você tem que lutar comigo, ela incitou obstinadamente, inclinando-se um pouco para frente. Kiabe sentiu-se relaxar. Enquanto o loiro era ridiculamente aleatório às vezes, ele imaginou que mesmo ele não iria querer encorajar Caulifla, então seus olhos se arregalaram e sua mandíbula retoricamente caiu no chão quando ele viu Naruto concordar com a cabeça. Tudo bem, eu posso viver com isso. E... Tudo bem. Duas vozes gritavam suas opiniões em voz alta, e era óbvio quem expressava o que, pelo menos para qualquer um que as conhecesse. Você tem alguma ideia do que está fazendo? Era uma pergunta genuína, visto que Renzo se perguntava seriamente sobre a sanidade desse garoto de tempos em tempos. Especialmente dada sua primeira impressão inicial dele com o fato de ele ter caído inconsciente na varanda da frente e tudo mais. Aparentemente, o loiro não estava muito preocupado. Por quê? Não tem fé em Kiabe. Tenho fé em suas habilidades. O velho esfregou a pequena barba no queixo, desviando o olhar para verificar o homem em questão. Eu simplesmente não tenho fé nessa irmã bandida para ir com calma. Onyx viu seu amigo mais jovem Kiabe, nervosamente se mexendo no lugar enquanto ele esticava os braços com firmeza, de costas para seu futuro oponente de sparring, que estava sorrindo como a idiota que ela era enquanto falava com a inquieta Kari. Ao contrário dele, ela parecia ansiosa para ir já que ela estava pulando do chão com os dedos dos pés. Apenas olhar para a cena deu ao soldado aposentado uma dor de cabeça, que só foi exasperada quando ele se virou e viu Naruto explodir uma árvore errante próxima, amaldiçoando sob sua respiração. Sim, bem, ele é mais forte do que você pensa.
Confie em mim nisso. Finalmente, o Shinobi encontrou a carranca de Renzo, despreocupado com o jovem soldado que ele aparentemente enviou para ser espancado por seu feliz membro da família. Como você libera seu ki concentrado sem que ele se esgote como um balão morrendo? Suspirando, ele se dignou a responder o que parecia ser uma pergunta tão simples para a maioria, mas confundiu o garoto na frente dele. Seu ki é uma parte de você, garoto, imagine-o como uma extensão de você mesmo. Essa sensação que você tem quando reúne seu poder em seu ataque? Retenha-o, mesmo quando a explosão sai de suas mãos. Ele parou ali, considerando. Ou apenas fique com as explosões de ki. O Shinobi inclinou a cabeça, tentando igualar o que aprendeu com as habilidades de chakra que obteve ao longo dos anos. Pensando nisso, ele só tinha uma quantidade limitada de controle sobre coisas como o Rasen Shuriken quando jogado, mas a explosão de ki que ele continuava disparando meio que o cuspiu. Ele entendia por quê, pelo menos ele entendeu agora. Ele reuniu o poder e então o lançou como uma bola ao invés de manter seu foco nela, isso junto com sua inexperiência em usar o ki para criar uma onda, e ele não estava avançando muito. Ele franziu a testa e se prendeu a isso porque a ideia de uma onda de ki acendeu, algo das profundezas de sua mente? Uma imagem de uma onda azul saindo das mãos em concha. Não, uma onda rosa? Preso em seu enigma, Renzo observou o loiro silenciosamente por 1 ou 2 segundos antes de se virar bem a tempo de ver sua irmã idiota e seu amigo novato se enfrentando enquanto se aproximavam com passos firmes. Apenas um deles parecia ansioso por isso. Tudo bem. Caulifla deu um soco na palma da mão, os dentes à mostra enquanto seus lábios se curvavam para trás, os músculos se contorcendo em seus braços enganosamente poderosos. Espero que você esteja pronto para isso, porque eu com certeza estou. De sua parte, Kiabe coçou a bochecha enquanto oferecia um sorriso nervoso tingido de incerteza. Eu realmente prefiro não fazer isso, se possível. De jeito nenhum, veio a resposta previsível, bufando indignada. Vamos lá, onde está o seu espírito Saiyan? Eu entendo, você está nervoso e tal, mas se você tem o mesmo sangue que eu, então você deveria aproveitar o desafio, certo? Ela não estava totalmente errada em sua avaliação. Havia uma parte dele que estremeceu em antecipação ao confronto que se aproximava, embora o soldado estivesse hesitante em lutar contra a irmã de seu amigo de qualquer maneira, e não porque ele estava confiante em perder. Era o oposto, ele sabia com certeza que ia ganhar. Antes do torneio universal entre os universos 6 e 7, Kiabe provavelmente teria perdido em uma luta com o prodígio à sua frente, mas as coisas mudaram drasticamente desde então. Salvo um milagre, não havia como ele perder, e de jeito nenhum que Caulifla não notaria se ele se segurasse. Se ele a derrotasse? Ela ficou obcecada em derrotá-lo e reivindicar seu título autoproclamado como o mais forte. Se ele se conteve? Ela notaria e o cutucaria consistentemente depois para revidar, recusando-se a deixar o passado para trás. Caulifla era um daqueles Saiyajins com quem Kiabe tinha mais problemas, aqueles que se recusavam a ficar parados diante da perspectiva de uma boa luta. Uma ironia considerando sua raça. Mais uma vez, Kiabe murmurou coisas sombrias baixinho. Ele esperava que Naruto se tornasse o para-raios para a atenção dela, mas parecia que ele tinha conseguido redirecionar essa atenção. Foi bem jogado, por mais relutante que o soldado o admitisse. Cale! Conte conosco! Caulifla latiu, agachando-se, os instintos predadores dispararam. Levantando um braço e contando como sua irmã ordenou, Kiabe ficou tensa enquanto a mão da faca atingiu o ponto mais baixo possível, indicando que a partida começou para valer. E como ele suspeitava, a mulher selvagem não hesitou e avançou em sua direção. Uma bala em alta velocidade o atingiu, e o Saiyajin magro só conseguiu estremecer e cerrar os dentes quando a cabeça dura de Caulifla colidiu com sua guarda cruzada. Pés jogados debaixo dele. Com uma crueldade previsível, ela girou no ar e golpeou a perna em um roll-doze, enviando-o em um giro incontrolável que terminou com ele batendo de cara no chão primeiro. A dor pungente o lembrou de alguém. Oh, certo, isso parecia como enfrentar Naruto novamente. Até a inebriante e completa autoconfiança que ela carregava. Ei! Não me diga que isso é tudo que você tem? Vamos lá, estou apenas começando, ela declarou em voz alta e ousada, pulando na ponta dos pés, uma energia ansiosa correndo por ela. Eu quero ver o que aquele idiota do Naruto sua que o fez acreditar que você poderia sequer pensar em me enfrentar. Ele sabia exatamente como e por quê, mas isso não mudava o fato de que essa situação era exatamente o que ele queria evitar.
Exatamente como ele se meteu nessas situações exatamente. Ele optou por ajudar um cara aleatório no meio do nada e depois continuou sendo arrastado desde então puxado pelo assento de suas calças metafóricas. Kiabe sentiu uma explosão de frustração com o fato, a raiva aumentando, formando uma bola de sentimentos ruins que queimaram em algo tangível. No fundo de si mesmo, o jovem se apegou a esse sentimento e, por um momento seus olhos escuros mudaram de cor. Ele se recusou a se tornar um saco de pancadas e parar essa luta. Bem, se você está pronto ou não, aqui vou eu. Com velocidade alucinante, Caulifla disparou para frente, cansado de esperar que o outro Saiyajin voltasse a ficar de pé. Sentindo-se desapontada com a falta de um desafio que ela estava enfrentando. Nem mesmo um aquecimento. Basta! Seu punho parou a apenas 1/3 de um metro de distância do destino pretendido, congelado no lugar devido à mão que agarrou seu braço. Piscando, ela esperava ver um Kiabe mais sério finalmente no centro do palco dando-lhe um verdadeiro desafio. O que ela viu em vez disso foi um cara que parecia Kiabe que tinha o cabelo descolorido com ouro líquido e seus olhos substituídos por esmeraldas ardentes. Sua mão livre subiu para tocar sua bochecha com interesse, cantarolando. Então isso é uma coisa. Sua cabeça se ergueu e seus dentes bateram juntos, sangue jorrando por seus dentes graças ao uppercut vicioso. Sua visão ficou turva por um momento, mas ela conseguiu se livrar uma vez que deu alguns passos para trás para se recuperar. Um sorriso sangrento apontado para a visão do magrelo Kiabe com o braço estendido. Agora é mais parecido com isso. Então o que é isso? Alguma super forma que faz você ficar loira como a loirinha ali. Ele a encarou impassível, os olhos afiados como a mais afiada das facas. Chama-se Super Saiyajin. Parece estúpido. Caulifla comentou sem rodeios, adotando uma postura de luta depois de enxugar o sangue do rosto. Mas esse seu soco teve mérito, então vamos ver o que você tem. Surgindo para enfrentar o desafio, Kiabe bateu no líder da gangue, voando para longe e desenraizando tudo em seu caminho. Subindo aos céus após uma subida perigosa com os dois guerreiros se desengajando e reengajando de novo, seus confrontos intermitentes criando ondas de choque no ar que foram sentidas até mesmo por aqueles que estavam assistindo no chão. Isso foi especialmente no caso de Kari, que inicialmente estava confiante de que Caulifla venceria, mas não podia deixar de estar preocupado agora. Ela bombeou suas mãos cerradas juntas, olhando firmemente para o céu onde uma aura dourada continuamente batia contra uma aura vermelho-violeta familiar. Preocupado com ela? Kari pulou quando o loiro apareceu ao lado dela, braços cruzados, cabelo perfurado por galhos de todos os tamanhos, como se tivesse decidido arbitrariamente dormir em um arbusto. Ela é ridiculamente talentosa, sério. A pobre Kiabe vai ter dificuldade em acompanhá-la quando ela realmente tentar se treinar. Que há com você? O usuário de Ki recém-forjado olhou para a mulher diminuta, tentando confrontá-lo, mas rapidamente murchou com seu olhar. Não olhe para mim. Eu não queria brigar com aquela mulher louca, eu só queria aprender a atirar raios. Ele desviou o olhar dela, liberando-a do nervosismo incapacitante que ela estava experimentando. A propósito, obrigado, Rama-ji-chan. Passando por ele, o irmão mais velho de Caulifla olhou para o céu, observando sua irmã ser golpeada na terra para enviar terra e terra alguns metros no ar antes de atirar de volta, recusando-se a ceder. Como sempre. Você quer me agradecer? Comece a usar meu nome verdadeiro de agora em diante, Renzo. Seu nome era Renzo? Por que você não disse isso? Um gemido foi a única resposta para isso. O que é essa transformação? Kali teve que perguntar, conseguindo juntar o que restava de sua autoconfiança para a pergunta. É por isso que você tem cabelo loiro? O quê? Não, não, não. Eu sou totalmente natural. O jovem estufou o peito enquanto penteava os cabelos, sorrindo. Ele está usando uma transformação que eleva seu poder a níveis monstruosos. Aparentemente, todos os Saiyajins podem fazer isso, embora eu ainda não tenha descoberto como ele fez isso. Todos os Saiyajins? A mulher tímida perguntou em dúvida, olhando para o céu. Ela nunca ouviu falar de tal poder antes, então como todos os Saiyajins podem realizar essa grande mudança? Certamente parece impressionante. Renzo admitiu, testemunhar a aura dourada no céu lançou um raio que praticamente destruiu uma montanha próxima como dano colateral quando foi desviado por seu parente mal-humorado. Olhando seu caminho para estudar o perfil do homem mais velho por um momento com interesse moderado, Naruto voltou para a batalha,
arqueando uma sobrancelha quando um fluxo de raios de Ki explodiu na posição do Super Saiyajin. Não adiantava muito se o fogo de retorno revelasse alguma coisa. Diga, Renzo, você foi um soldado que deu a volta na galáxia, certo? Em suas viagens, você já ouviu falar de um planeta chamado Terra antes? Kiabe te contou sobre isso, hein? Coçando a barba por fazer no queixo, o soldado aposentado pensou na questão, voltando com um aceno definitivo de cabeça. Desculpe, garoto, há muito mais planetas do que você pode contar em uma galáxia, muito menos em um universo. Aprender os nomes dos planetas não era minha coisa, e mesmo se fosse minha principal preocupação era acabar com os lixos do cosmos. Há muitos desses, parece que muito não mudou neste universo idiotas fazendo coisas espinhosas. Não, espere, essa última parte não fazia sentido. Ah, acredite ou não. Inferno, não muito tempo atrás, toda a organização de Frost foi revelada como um show de extorsão e ele está fugindo desde então com seu grupo dividido e ainda na lista dos mais procurados. Gangue de piratas malucos da raça Era. Renzo balançou a cabeça em desespero, frustrado com a enorme quantidade de piratas e criminosos que habitavam o espaço. Foi o suficiente para fazer um soldado profissional como ele se desesperar. Ainda ele tinha que voltar ao assunto, era claramente importante para o homem mais jovem. De qualquer forma, se encontrar este seu planeta é tão importante, por que não tentar procurar os Namekuseijins? Namekians, olhos azuis se afastaram do espetáculo aéreo assim que outra explosão rasgou visceralmente o ar. Quem são eles? Eles podem me ajudar. Eles são provavelmente o grupo de pessoas mais amigável que você já conheceu. Eles se apegam principalmente ao seu planeta Namek, mas eles fazem muitos amigos com outras raças. Eles provavelmente têm a maior rede que pode ajudá-lo a identificar um planeta. E tirando isso, ele hesitou ali, quase tímido. Bem, tem havido rumores ultimamente de que existem orbes que concedem desejos que os Namekuseijins acumulam em seu planeta recentemente. Se eles são verdadeiros ou não é uma incógnita. De qualquer forma, isso parece uma aposta decente, certo? Naruto franziu a testa, franzindo as sobrancelhas. Ele não tinha exatamente muitas outras opções a considerar se nada mais, isso era pelo menos uma pista. Então esse é o meu próximo curso da Tebaio. Bem quando ele terminou essa declaração, um meteorito deslizou pelo campo em direção a eles, deslizando até parar bem na frente deles. Os três humanoides olharam para baixo para ver Caulifla coberto de feridas, ofegante e lutando para se levantar. A cabeça dela baixou e as feições sombreadas. Desistir. Kiabe pousou atrás dela logo depois, seu cabelo espetado dourado ficou mais brilhante pela aura que vazou de cada poro de seu corpo. Você não pode me vencer, Caulifla-san. A feroz guerreira cujo rosto estava no chão continuou a lutar para ficar de pé, os dentes arreganhados enquanto ela empurrava com o resto de sua força fragmentada para ficar de pé. E, no entanto, ela vacilou, os braços se dobrando, e uma risada dolorosa escapou de seus lábios rachados. Anne-san. Kari estava seriamente preocupada com a figura de sua irmã, sem saber como ela deveria reagir a essa estranha reação de ser espancada. Seus olhos escuros se arregalaram quando o jovem selvagem levantou a cabeça, aquele sorriso sangrento dela voltando com força. Kali. Olho esquerdo meio fechado e machucado, radiante, sorrindo para ela com uma alegria inexplicável que ela nunca tinha visto em seu rosto antes. Existem pessoas mais fortes que eu. Ela escorregou, caindo de costas, rindo e tossindo com o impacto. Parando para olhar para o céu, um sorriso genuíno rastejando nas bordas de seus lábios. Se há caras fortes aqui, tem que haver caras fortes lá fora também, certo? Era uma coisa estranha para Caulifla pensar. Durante a maior parte de sua vida, ela teve um poder de luta incrível facilmente derrotando outros Saiyans por diversão. Ela até começou uma gangue apenas para experimentar a alegria de lutar um pouco mais com um grupo dedicado, mas isso era diferente. Pela primeira vez parecia que o mundo, não, o universo se abriu para ela. Havia platos ainda não alcançados. Alturas ainda a serem escaladas. Lutas que não foram travadas. Ela riu com vontade, cuspindo em uma tosse, a cabeça caindo em um baque surdo no chão embaixo dela. Eu dou. Eu odeio admitir isso, mas aquela forma de duende dele realmente chutou a minha bunda. O que é isso? Uma decisão inteligente e razoável? Quem é você e o que você fez com minha irmã? Renzo resmungou,
se esgueirando ao lado de seu corpo caído, ajoelhando-se ao lado dela enquanto Naruto e Kari seguiam atrás, um claramente mais agitado que o outro. Foda-se, ela conseguiu ofegar, cansada demais para discutir mais, sorrindo turva para seu protegido de olhos arregalados. Ei, Kali, eu perdi semana estranha, hein? Anne-san, murmurou a mulher mais jovem, examinando suas feridas. Eles estavam piores do que da última vez que ela voltou para casa cheia de feridas. Você está bem? Rolando a cabeça no chão para ver Kiabe se aproximando deles, de volta ao seu velho preocupado novamente, sua cabeça virada para outra mulher, um sorriso sonolento a enfeitando. Para ser honesto? Nunca melhor. Naruto bufou alto com isso, murmurando algo sobre Saiyajins, e virou-se para encontrar o guerreiro masculino magro no meio do caminho. Ei, Kiabe, você ganhou! Se sente melhor com todo esse estresse que você está sentindo fora do seu sistema? Kiabe não deveria ter ficado surpreso ao ouvir essa pergunta, mas ele não conseguiu esconder o choque que o atingiu de qualquer maneira. Como você? Você parecia estar um pouco estressado depois de lidar comigo por um tempo, então eu só achei que você precisava liberar essa frustração reprimida da Tebaio. Funcionou. Havia também outro assunto que o Shinobi mantinha perto de seu coração, optando por falar sobre isso mais tarde, em particular. Coçando a bochecha, o jovem inclinou a cabeça com uma risada, desistindo de entender esse estranho cara de bigodes. Não posso dizer que não. Caulifla-san está bem? Acho que fui longe demais. Ela é difícil, manuseando-a por cima do ombro. Naruto ergueu uma sobrancelha de brincadeira. Eu deveria te agradecer, parece que a atenção dela foi desviada de mim para o universo agora. Parabéns, você nos salvou de uma dor de cabeça. Oi, Caulifla olhou para os dois garotos sem entusiasmo, suspirando depois de mais um momento de hesitação. Ugh, não importa, estou muito cansado para lidar com vocês idiotas. Agradável, não é? Cala a boca, Mii-san. Renzo deu um tapinha no braço dela, ignorando o estremecimento que ela exibiu, e olhou para o único loiro natural do grupo. Então você vai embora logo, pirralho. Sim, vou sair amanhã à noite depois de um pouco mais de prática com meus ataques de raio. Uma pista vaga é melhor do que nada, sabe? Naruto virou-se para Kiabe, cutucando de brincadeira. Quer ir junto? Erra-reen. Ah, vamos lá, nós vamos procurar por bolas mágicas dos desejos e sair em uma aventura. Quero dizer, há mais alguma coisa que seja tão excitante quanto isso acontecendo para você agora? Ele pressionou, com o objetivo de apelar para seu espírito aventureiro. Vai ser uma história infernal para contar para as mulheres, sabe? Pare com isso, o soldado Saiyajin pigarreou, corou, então parou de repente. Espere, orbes de desejos mágicos? Não, não pode ser aqueles, talvez, os Namekuseijins? Ouvi rumores sobre eles terem orbes de desejos também. Espere, você sabe alguma coisa sobre aqueles orbes mágicos deles? Por que você parece saber de alguma coisa? Chame-o de suspeito, mas pela última vez ele verificou que as pessoas não paravam mentalmente e repassavam o que sabiam se não soubessem de alguma coisa. Não que ele tenha conseguido ouvir uma palavra que Kiabe disse baixinho. Eu poderia, na verdade. Kiabe tomou sua decisão ali mesmo. Tudo bem, eu vou também. Eu quero conhecer esses Namekuseijins de qualquer maneira, eu acho. Incrível! Levantando um punho em triunfo, o loiro estava internamente aplaudindo a ideia de que ele não teria que pilotar sua nave desta vez. Ele não gostaria de destruir seu novo bebê roubado ou ficar preso. Vamos sair amanhã à noite por volta das 10, certifique-se de estar aqui até então. De acordo com o que fazer, Kiabe olhou furtivamente para o Caulifla caído. Então e ela? Eu tenho certeza que ela vai superar isso, comprar um navio, e se tornar um punk internacional que bate nas pessoas por merda e risos um dia. Naruto assentiu para si mesmo, certo de que sua profecia estava correta. Sim, eu posso ver isso. Você está dizendo que ela vai se tornar uma criminosa interplanetária? Isso não foi irresponsável? Ela vai ficar bem. O loiro deu um tapinha nas costas dele, levando-o para uma parte da floresta que não foi destruída. Provavelmente. Vamos, nós deveríamos acertar os detalhes em termos de suprimentos e outras coisas enquanto eu pratico. Talvez você também possa me dar algumas dicas sobre como controlar totalmente as ondas de Ki também. Eu não iria tão longe. Observando os dois garotos desaparecerem nos restos da floresta sem se importar com o mundo, Kara escolheu olhar para a introspectiva Caulifla, que geralmente tem olhos afiados, sempre focados no presente, parecia distante. Ei, Kali,
O tímido Sayadi já tinha um mau pressentimento essa mulher, por mais que a admirasse, sempre fora um canhão solto na melhor das hipóteses. Eu quero tentar algo. Renzo passou por cima disso e balançou a cabeça, expressando seu desgosto com o que sua irmã teimosa havia inventado desta vez. Pelo menos ele se sentia assim até que ela continuou com sua conversa com Kali, que parecia tão alarmada quanto alguém tão tímido quanto ela poderia parecer. Ele era uma história completamente diferente. A noite caiu no dia seguinte em pouco tempo e Kiabe conseguiu chegar na hora combinada, segurando algumas mochilas sobre os ombros para a viagem. Naruto também ficou ao lado dele, admirando sua nave do lado de fora e depois apertando a mão de Renzo por seu tempo. Eu realmente aprecio sua ajuda e sua liderança, espero que esta viagem ocorra sem problemas. Sim, bem, você sabe o que eles dizem sobre os melhores planos, o veterano observou ironicamente, virando-se diretamente para Kiabe. Cuidem uns dos outros lá fora, é um universo perigoso cheio de canalhas. Nós vamos. Com sorte. Kiabe honestamente não poderia dizer com certeza quando estava perto desse loiro. Por favor, diga a Caulifla-san da próxima vez que você a vir que eu sinto muito pela briga. Não se desculpe com ela por isso, ela provavelmente não vai aceitar bem. Renzo aconselhou sabiamente, cruzando os braços. Ela é uma bombinha, aquela. Melhor deixar o passado para trás. Ele abriu um único olho e olhou para Naruto. Sério. Pirralho, só para você saber, eu deixei algumas surpresas para você em sua nave hoje cedo. Algumas coisas que você pode gostar, principalmente. Tudo bem? Certo, certo. Com apenas metade da atenção, o Shinobi fez continência e deu os primeiros passos na rampa do navio para deixar os suprimentos que ele havia encontrado na floresta em busca de comida e outras necessidades, Kiabe o seguindo de perto. Vejo você mais tarde, Renzo Ji-chan. Teremos uma história incrível para te contar quando voltarmos. Estou contando com isso. Naruto ouviu o homem mais velho retrucar antes que a rampa se fechasse, dando ao adolescente a chance de finalmente guardar suas coisas. Foi durante esse processo que ele notou algo interessante dentro do porão de carga do cargueiro que havia roubado. Dentro do espaço anteriormente vazio havia agora pacotes que não pertenciam nem a ele nem a Kiabe. Foram essas coisas que Renzo lhe contou? Não havia um pouco demais deles embora? Ele estendeu a mão para pegar a bolsa mais próxima, uma mochila grande e aparentemente personalizada que tinha um adesivo de caveira com todas as coisas nela. Oi, você não deve tocar nas coisas de uma dama, certo? Naruto pulou um pouco alto demais no ar do que gostaria, girando em seu pé para ficar boquiaberto na entrada do porão de carga, testemunhando uma visão que fez seu queixo cair. Uma mulher com um top tubinho familiar, calças largas, olhos escuros e cabelos escuros muito espetados se inclinou sobre a moldura da entrada com uma jaqueta de motoqueiro de couro sobre os ombros, sorrindo abertamente sem se importar. O fato de que ele genuinamente não sabia que ela estava lá disse a Naruto que ele estava ficando muito relaxado em sua vigilância. O que diabos você está fazendo aqui, senhora? Eu não sou uma dama, eu sou um punk, ela retrucou na mesma moeda, apontando para uma figura que estava escondida atrás dela, olhando para ele por cima do ombro. E também não sou só eu, Kari está aqui também. Quanto ao motivo de estarmos aqui, não é óbvio, ela sorriu maliciosamente. Nós queremos entrar. E você não poderia ter me contado isso por quê? Onde está a graça nisso? Karma era uma cadela, aparentemente.